Olá, Robsinho. Uma honra aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Né, Robson Gracie Jr., filho do grande mestre Robson Gracie, né, faixa vermelha, um dos nomes mais importantes da história da família Gracie. Gostaria que você contasse para a gente, Robson, como é que foi a primeira lembrança que você tem do jiu-jitsu na sua vida. Né? A gente sabe que todo Gracie já nasce, o pessoal já coloca um kimono ali na criança, no bebê. Conta pra gente se você se lembra da primeira lembrança que você tem do jiu-jitsu na sua vida, com que idade que foi, com quem que você estava treinando, enfim. O prazer é todo meu estar falando com vocês aí do MMA Debate. Grande prazer enorme mesmo. A minha primeira lembrança que eu tenho de jiu-jitsu, a gente morava com meu pai ali do lado da Academia do Carso, em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E era uma rua só de diferença. Eu lembro eu muito novo indo na Academia do Carso. E era mais uma brincadeira mesmo. Eu lembro de ter o kimono, tudo, treinando com minhas irmãs mais velhas. E foi na Academia do Carso ali. Eu gostava bastante, tinha uma loja de açaí embaixo, tinha loja de. Tem uma loja, uma papelaria que eu lembro bastante assim. E ali foram meus primeiros contatos, que eu tenho memória do jiu-jitsu, né? Robson, falando do seu pai, né, o grande mestre Robson, pela diferença de idade, mais ou menos quando você nasceu, seu pai já tinha mais de 50 anos. Você chegou a treinar com seu pai? Ou na época que, quando você nasceu, seu pai já estava envolvido com a parte mais política do jiu-jitsu? Teve uma época que ele trabalhava na federação, enfim. Ou você chegou a treinar com ele algum tempo também? Ou o seu treino principalmente era com seus irmãos? Na verdade, eu nunca cheguei a treinar com meu pai, né? Assim, foram mais aulas em casa mesmo, ele mostrava algumas coisas, mas nunca chegou a ter um treino como rotina, assim, na academia. Os treinos que a gente fazia, assim, às vezes, não chegou a ter treino, ele sempre mostrava alguma posição em casa. Mas ele sempre esteve presente ali, motivando tudo. Mas da aula mesmo, aula com regularidade, nunca teve. Sim, continuando falando da sua família, né? A família totalmente onde todo mundo é envolvido com jiu-jitsu. Não existe no mundo uma família com tanta pessoa graduada dentro de uma arte marcial. E na sua casa não foi diferente, né? Ainda mais que o seu pai teve 11 filhos ao todo, e desses filhos, vários são lendários dentro do jiu-jitsu, né? Como principalmente o Renzão, o Ralph e o Ryan, além do Charles, enfim. Conte como foi crescer nesse ambiente, né? Você olhar para o lado, você saber que o Renzo é seu irmão, que o Ralph é seu irmão, caras que já eram lendários dentro das artes marciais, saber que o Rickson é da sua família, que o Hillion é seu tio, enfim, que o Carson era seu tio também, enfim, esse monte de gente histórica dentro da família, e todo mundo ou é seu primo, ou é seu tio, ou é seu irmão, enfim, aquela família onde todo mundo dentro do jiu-jitsu é muito importante. Conta um pouco pra gente como é que foi crescer nesse ambiente e quem que eram as suas principais influências, aqueles caras que você tinha como ídolos mesmo. Foi algo incrível, foi algo que me motivou bastante a ser quem eu sou hoje. Eu lembro bem garoto, passando assim, por exemplo, na casa de sucos no Rio de Janeiro, e tá passando a luta do Renzo na televisão, lá que eles botavam em vídeo lá, passando o tempo todo, repetindo. Então você vê ali, pô, meu irmão tá ali, sabe? Então é algo que me motivou bastante. Dos meus ídolos na família, eu tenho o Renzo, o Halls, meu avô Carlos, meu pai, meus irmãos todos. Eu acho que eu carrego muito um pouco de cada um, assim, pra mim de exemplo. Então todos os meus irmãos, o Renzo, o Charles, o Ralph e o Ryan, são pra mim os meus ídolos dentro da família. Mas eu lembro também, pô, muito novo, assistindo bastante, várias vezes o documentário do Rickson, o Choke, ver o Roller lutando no Tijuca, o Roger. Então, até os mais novos, assim, me motivam bastante, entendeu? Até tenho eles como exemplo também. Os meus sobrinhos, os meus primos mais novos, que vêm seguindo o caminho também, me motiva bastante saber que
eu tenho que deixar um caminho para eles. Então acho que esse é o poder da família. Esse é o poder dessa união. Um motiva o outro. Você pega um pouquinho de cada um. E isso é incrível. Esse privilégio que a gente tem é fora do comum. Robson, por falar em Renzo, né? Eu fiz uma entrevista com ele 2 anos atrás, onde eu fiz uma pergunta sobre o Ryan, e ele deu uma resposta onde ele falou do Valide, falou do Eugênio, e ali começou toda essa volta dessa rivalidade. Aí o Valide começou a usar o Instagram para poder desafiar o Renzo, e começou essa guerra entre os dois, que cada um de um lado responde. Enfim, você acha que essa luta vai acontecer mesmo? A gente sabe que ambos têm essa vontade, né? O Renzo já declarou que se ele encontrar com o Valide, ele vai dar um tapa no Valide de qualquer jeito. Enfim, o que você acha que vai acontecer? Se essa luta vai acontecer mesmo? E qual que é a previsão que você tem para essa luta? Eu tenho certeza que essa luta vai acontecer. Creio que vai ser não vai ter evento. Acho que o evento vai ser difícil essa luta acontecer. Acho que vai ser portas fechadas mesmo. O Renzo é um cara de palavra. Apesar de ter adiado um pouco, já tá prolongando muito isso, mas quando cruzar, acho que o Renzo vai pegar ele de porrada aonde for. Porque no Valide acho que é de brincadeira. Mas vai ser algo sério mesmo. Não creio que se eles se encontrarem não vai ter aperto de mão, não. Vai ser porrada. Creio que o Renzo vai vencer. Acho que o nível técnico do Renzo é muito maior que o do Valide. E vamos aí, vamos com tudo. Sim, é lógico que você cresceu, né, ao longo da sua história treinando com seus irmãos, né, e também com seus primos, né, o Rolicinho, o Gregor, dentre outros. Já deve ter treinado também com seu tio Hillion, com seu primo Roger. Enfim, conta pra gente de qual o Gracie que você treinou que mais impressionou você no jogo, e qual o Gracie que você nunca treinou, que você tinha um dia desejo de treinar, de pegar ali alguma dica. Enfim, se você já treinou, por exemplo, com o Royce, com o Royler, com o Rickson, algum Gracie que você nunca treinou, que você tinha um dia um desejo de treinar para absorver mais conhecimento no seu jogo. E dos que você treinou, qual aquele que mais impressiona você? O que mais me impressionou foi o Roger, entendeu? A simplicidade e a eficiência que ele tem. Foi algo que eu nunca vi na minha vida. Algo sobrenatural, parece. E sobre treinar, eu gostaria de ter treinado com o Rolls. Infelizmente nunca vai ser possível, ele faleceu. Mas seria um sonho, porque as histórias que eu escutei dele, do meu pai, do Renzo, de todo mundo da família, falando dele, é algo incrível. Eu tento aprender com todo mundo um pouquinho. Treinei bastante eu tive a oportunidade de treinar com o Hillion, com todo mundo. Acho que tento aprender um pouquinho. Mas os que mais me impressionaram com certeza foi o Roger. E quem eu gostaria de treinar é o Rolls. Assim, em dezembro, né, do ano passado, completou 12 anos, né, da morte do seu irmão Ryan. E na ocasião da morte dele você tinha 18 anos. Conta um pouco pra gente como é que foi a sua convivência com seu irmão, né? Muita gente sempre tem uma visão do Ryan, dele ser bravo, dele ser polêmico, enfim. Você que foi irmão dele, conta um pouco pra gente como é que era o Ryan, se ele era um irmão carinhoso, se ele era um irmão divertido, enfim. Conta um pouco pra gente como é que era a pessoa do Ryan Gracie para aquelas pessoas que não conheceram ele. Com 15 anos eu perdi minha mãe, né? Nós somos filhos de mães diferentes, mesmo pai apenas. E quando eu perdi minha mãe, o Ryan me chamou para morar com ele em São Paulo. Eu morei com ele dos 13 até os 18, quando ele veio a falecer. E nesse período foi algo incrível, porque ele era realmente muito carinhoso, ele era tomou conta de mim bastante, eu achei que eu ia ter moleza na escola e tudo, mas não teve jeito. Ele me botava para estudar, cobrava as notas. Foi um cara incrível. Eu vejo o carinho que o pessoal tem, os alunos têm com ele, todo mundo tem com ele. E mais importante, a lealdade. Os caras são leais ao Ryan até hoje. Isso mostra quem ele era. Ele era um cara incrível.
temos inimigos, mas a vida é assim. Ele é um cara verdadeiro. Não aceitava nada injusto. E muita gente levava isso como arruaceiro, essas coisas, mas eu já vi o Ryan presenciar diversas injustiças e ele intervir. Então, ele não deixava barato. Assim, já vi casos de pessoas agredindo outras e o Ryan se metia em confusão que nem era dele. Então, ele era um cara, na minha opinião, justo. Não levava desaforo para casa, mas lutava pelos amigos, lutava pelos familiares como ninguém. E um grande valor que ele me deixou foi a união da família. Ele sempre falava, não, nossa família, a gente tem que brigar por ela, a gente tem que defender a nossa família, não importa o que aconteça. E era esse cara carinhoso com a família e deixa muita saudade, com certeza. Robson, conta um pouco pra gente, né? Como é que foi a sua passagem na BTT antes de mudar para os Estados Unidos e ficar diretamente com o Renzo? Você treinou na BTT, né? Sob o comando do mestre Murilo Bustamante. Conta um pouco pra gente aquela sua época, quem que eram os principais parceiros que você tinha de treino e o porquê que você decidiu mudar de vez e para os Estados Unidos e ficar direto fazendo camp, enfim, pertencendo à equipe do Renzo. Foi muito importante, o Murilo Bustamante me recebeu muito bem lá. Eu tive o privilégio de treinar com o Léo Leite, Vitor Pimenta, Alexandre Vieira. E eu treinava no Gordo na época ainda. Tava até hoje, na verdade, praticamente sou faixa preta formado pelo Gordo. Mas lá não tinha mais treino de MMA, então eu falei com o Gordo, falei com o Renzo. E ele autorizou, falou com o Murilo e eu fui pra BTT. Foi muito bom. Eu ia fazer uma luta de MMA amador no evento que tinha no Brasil. Só que a luta não aconteceu. Diversas vezes a data foi alterada. E devido ao corte de peso e tal. E quando eu falei com o Renzo isso, o Renzo falou, não, chega, bicho, pula fora desse evento, vem pra cá que você luta aqui nos Estados Unidos. Foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. Mas minha passagem pela BTT foi muito importante. Foi o início ali, o Murilo me ajudou bastante. Robson, você esteve para fazer a sua quarta luta, né, e a segunda no Bellator, bem na época aí do epicentro aí desse Covid, né, e mesmo no dia mesmo do evento, se eu não me engano, poucas horas antes, foi cancelado o evento. Conta pra gente qual foi a sua frustração no momento, já que você tinha feito todo o camp, toda a parte de desidratação, enfim, para poder chegar ali pronto para o evento. Conta como é que foi a frustração daquele dia e qual que era o plano de jogo. Eu tenho certeza que o seu plano de jogo era, como você sempre faz, botar para baixo e colocar o jiu-jitsu em prática. Conta um pouco pra gente desse dia e também como é que está sendo sua rotina de treinos, já que não tem nada, não tem previsão de volta de nada, enfim, queira ou não, né, os treinos ficam um pouco mais escassos, né? Mas conta pra gente se você está indo na academia, se você lá vai com a chave lá, entra, tem alguns parceiros de treino, ou você está treinando totalmente fora, está treinando em casa mesmo, enfim. Conta um pouco pra gente sobre o dia do cancelamento, o seu plano de jogo e como é que está sendo sua rotina de treinos atualmente. Seria minha quarta luta pelo Bellator e foi um pouco frustrante isso, porque você vê 2 meses sendo jogado fora, né? Minha luta foi cancelada 2 horas antes. Na noite anterior, no dia da pesagem, a gente soube que não teria público. Então eu fiquei ligando pros alunos que compraram ingresso, me desculpando e tal. A gente soube que não teria público e no dia seguinte a gente tava no café da manhã, tal. Eu fui pro quarto, tava deitado, descansando. O evento começaria às 5 da tarde. Minha luta seria umas 7 da noite. Mas quando deu 3 da tarde, os caras ligaram falando que não haveria mais o evento. Foi um pouco frustrante porque você vê 2 meses de treino sendo jogados fora. Não jogados fora, mas toda aquela ansiedade, aquela vontade de lutar, você não conseguiu botar pra fora. O lado bom disso foi porque 10 dias antes eu tinha machucado o joelho. E nada muito sério, mas estava
me impedindo de fazer alguns movimentos. Talvez me tirasse um pouco a confiança em alguns movimentos da luta. Tava doendo bastante. Acho que na hora da luta eu não ia sentir nada. Tanto que no dia mesmo eu tava até tranquilo. Mas eu tava com um pouco de falta de confiança de entrar em queda. Eu sabia que eu teria uma chance só de derrubar. Meu plano era derrubar, claro. Mas por conta do joelho. E desde que voltou, desde que passou o dia da luta, no dia seguinte meu joelho começou a doer bastante, então eu não tenho treinado muito nessa quarentena aqui. Eu não tenho treinado muito, eu tenho feito boxe, mas jiu-jitsu e qualquer MMA também não tenho feito por causa do joelho. Ainda estou recuperando, mesmo 2 meses depois. Mas agora que os treinos aqui estão voltando, eu tenho a chave da academia, eu vou lá, faço uma musculação no que é possível e treino boxe. O resto é aguardar mesmo. Sim, a gente sabe, até por você ser um Gracie, né, que a parte de chão é a principal no seu jogo e tem feito aí de uma maneira excepcional, né? Já está pegando aí todo mundo, já terceira finalização, diferente, né? Você venceu 3 lutas com 3 tipos de finalizações diferentes, mas a gente sabe que o lutador, mesmo ele sendo de uma área, né, por exemplo, no seu caso o chão, ele tem ali que saber uma certa noção de wrestling, uma noção boa de parte em pé também. Então conta pra gente um pouco como é que é a sua rotina de wrestling e também da parte em pé. Quem que são, se você tem algum mestre específico, se você contrata algum professor da parte em pé ou de wrestling, ou vocês fazem isso entre vocês mesmo na academia, sem ter nenhum especialista contratado para um determinado camp? Então, eu tenho um professor de boxe, que eu treino bastante com ele, na verdade, e um professor de Muay Thai, que me dão aulas particulares e tal. Eu faço treino particular com ele. De wrestling, a gente treina mais entre a gente, só que quando vai chegando mais perto da luta, a gente tem um professor particular. Eu sou um cara, eu gosto muito de fazer repetição. Então, às vezes eu pego uma posição de uma queda, fico repetindo ela até ficar automático. Isso eu não gosto não vou ficar especialista no wrestling. Então, eu não acho que eu vou ficar especialista no wrestling, então eu fico focado em uma ou duas quedas que eu me sinta mais confortável, adapto pro meu jogo e assim fico. Robson, eu sei que essa pergunta é sempre difícil, né, já que são tantos nomes, né? E não vale, por exemplo, falar de pessoas que você não viu, por exemplo, seu tio Hélio, seu avô Carlos, o seu tio Cássio, enfim, dos que você viu lutando. Todo mundo, desde a época que você viu, do MMA, quais os 5 maiores nomes da história, peso por peso? Na minha opinião, os caras que eu mais gosto, que não são da família, que eu gosto muito, admiro muito, é o Fedor, o Anderson Silva, o Minotauro, Jorge St-Pierre e José Aldo. São os caras que eu, como lutadores, assim, pra mim foram impecáveis. Claro, tem o John Jones também. Eu gosto de ver com quem os caras gostam, com quem eles lutaram, com quem eles enfrentaram. Eu acho que esse time aí só enfrentou casca grossa. Então eu sou fã desses caras. Olá, Robson, você, né, vem de uma família que já há mais de 100 anos já vem aí escrevendo o nome dentro da arte marcial no mundo e já provou, né, várias gerações vem provando aí a eficiência do jiu-jitsu, ou seja, a família Gracie não tem nada mais, ela não precisa de provar nada, né? Então, o que levou você a lutar MMA, já que você poderia ficar na academia, dando aula, ficar mais tranquilo, não, você decidiu sair na porrada mesmo. O que que fez você entrar para esse mundo do MMA, sua adrenalina, enfim, e se você sente algum peso de ser da família Gracie, essa família que desde a época do seu avô Carlos, do seu tio avô Hélio, passando por Hollis, pelo seu pai, e por outros Gracies, Jorge Gracie, enfim, todo mundo que já saiu na mão,
né? Uma família tem um legado muito grande, e se você carrega essa pressão dentro de você de ser um Gracie, ou na hora da luta você consegue ter uma se blindar dessa pressão. A família não tem mais nada para provar também. Acho que o jiu-jitsu já provou que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial. E mas sobre ser lutador, eu acho que não teria nada diferente. Eu não conseguiria ser nada diferente do que eu sou hoje em dia, pelo meio que eu fui criado. Era muita influência, era muita gente. E o Gracie em si, eu não acho que ele seja guerreiro. Acho que se não fosse o jiu-jitsu, a gente teria feito outra luta. Acho que o espírito de luta tá dentro, tá enraizado na família, tá enraizado na família e não teria como fugir da luta. Sob pressão, se eu disser que não, é um pouco de mentira, mas na hora da luta, eu consigo desligar isso bem. Eu consigo usar mais para me motivar do que para como um peso. Mas existe um pouco de pressão, sim. Mas graças a Deus eu consegui converter isso pro lado bom. Robson, né, você sempre tem ali no seu corner o seu irmão Renzo, né, que tem um conhecimento muito grande e uma experiência muito grande dentro do mundo da luta, mas às vezes a gente vê, dá a impressão que ele fica mais nervoso, mais nervoso do que você. Né? Ele fica gritando aquele jeito dele, aquela voz característica dele. E teve uma luta que ele pediu para você chutar, chuta, chuta, e você não queria chutar porque você sabia que você podia tomar um contragolpe. E na hora que você chutou, o seu oponente deu dois socos assim que pegaram em cheio em você. E parece que você não gostou dessa dica que ele te deu. Como é que ia ter o Renzão ali no corner, né? Ao mesmo tempo é muito bom pela experiência e o conhecimento dele, mas parece que ele fica muito nervoso também, né? Mais nervoso que vocês. Que você. Conta um pouco pra gente alguma passagem engraçada que você teve com o Renzão, ele ali no seu corner. É engraçado demais, porque ele fica muito preocupado, né? Os membros da família lutando, então ele fica bem preocupado com... Ele queria poder estar ali dentro, né? Também acho que é isso um pouco. Que é mais preocupação do que... Então, mas ele tem uma visão, acho que eu não conseguiria lutar sem ele do meu lado ali, porque a visão que ele tem de luta é algo incrível. Mesmo às vezes dando um erro, eu continuo obedecendo ele às cegas. Na luta de Israel foi engraçado, porque minha última luta, eu consegui montar, consegui derrubar, consegui montar. E ele foi me dando as instruções e eu estava bem próximo dele. A luta acabou ficando bem próximo de onde ele estava. Eu conseguia olhar para ele muito próximo de mim. E ele mandou apertar o pescoço do meu oponente. Só que como eu não estava sentindo que estava encaixado. E eu virei para ele e falei assim, não está encaixado. E ele, naquele nervosismo dele, preocupação, ficava gritando, aperta, 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 aperta. Aí eu falei, calma, Renzo, não está encaixado. Ele aperta e continuava gritando, continuava gritando. E aí eu tive que obedecer, né? Porque eu tenho esse respeito. Comecei a apertar. Quando eu comecei a apertar, não estava encaixado, meu braço começou a cansar. E no momento, na hora do outro, eu virei pra ele. Enquanto eu apertava, eu virei pra ele. Não está encaixado, eu tô cansando. Ele, continua apertando. Aí no momento da luta eu me irritei, acabei me irritando um pouco. E gritei de volta com ele. Falei assim, olha só, não vou mais te escutar. Larguei o golpe, que o meu oponente já tava conseguindo escapar. Larguei e consegui voltar pra montada. Mas depois foi só alegria, graças a Deus. Mas ele no corner faz uma diferença total. Na minha primeira luta, apesar de eu ter dado o chute e tomado o contragolpe, a maneira que eu consegui neutralizar meu oponente foi todo ele falando. Ele falou, bota a mão esquerda aqui, bota a mão direita ali, faz isso, faz aquilo. Eu só fui seguindo os passos dele. Na minha segunda luta também, a mesma coisa. Foi um fato engraçado, a gente fez a pesagem e era do lado da academia, a gente voltou pra academia, ele, vem cá, vou te mostrar uma queda aqui. Ele me mostrou uma queda que eu nunca tinha feito. Durante os 2 meses eu não tinha treinado essa queda. Ele me mostrou ali um dia antes da luta. Falou assim, ó, você vai derrubar o cara assim. Foi exatamente como aconteceu. Então,
ter ele ali do lado apesar de ele passar um pouco de nervosismo pra gente, porque a gente quer fazer um trabalho bem feito, a gente quer escutar exatamente, executar como ele fala, mas é impossível lutar sem ele ali. Pô, Robson, uma honra aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar vários Gracies, né? O último que eu entrevistei foi o seu sobrinho, o Hyron, super gente fina também, o pessoal ficou encantado com a educação dele, um gentleman, né? Um garoto assim de ouro, e gostaria que você deixasse um recado final para os seus fãs do Brasil inteiro, principalmente o pessoal aqui de Belo Horizonte, te agradecer o seu tempo, torcer aí que você faça uma carreira brilhante. Você também, cara, alto astral, sempre sorrindo também, sempre feliz, de bem com a vida. E gostaria que você deixasse aí o recado final para os seus fãs e falar que foi uma honra conversar com você, campeão. Tamo junto. Os... O prazer foi todo meu. É um privilégio estar falando com vocês. E mandar um abraço pro pessoal de Minas primeiro, porque o pessoal, eu gosto muito dos mineiros, que são, pra mim, na minha opinião, são as pessoas mais gente boas do Brasil, assim. Todo lugar que eu vou, que o cara fala que é de Minas, o cara é gente boa. Então, aqui na academia, todo mineiro que chega aqui, quando fala que é de Minas, já sei que o cara é tranquilo, que é um cara maneiro. O recado que eu queria dar é: nunca desista, trabalhe, tem que ter perseverança, que acreditar no que você, seus sonhos, lutar. Nunca deixe ninguém falar que você não é capaz. Não dê desculpas, segue em frente que vai dar tudo certo. Um grande abraço aí pro pessoal do MMA Debate. E é isso. Fiquem com Deus. Os